Você sabe como apurar o limite mínimo para a retenção do imposto de renda nos pagamentos a pessoas jurídicas? É sobre esse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Confira! Ao falar da retenção do imposto de renda na fonte, muitas pessoas lembram que a legislação prevê a dispensa daquilo que é igual ou inferior a R$ 10. Isso consta lá do artigo 67 da Lei 9.430 de 96. O que muitas pessoas não sabem é que essa disposição legal não se aplica a qualquer espécie de fonte pagadora. A depender da natureza jurídica do contratante, é outra orientação que tem que ser seguida. Outra dúvida muito comum diz respeito à necessidade ou não de somar aquelas retenções que são inferiores a R$ 10 para efeito de recolhimento desses tributos incidentes na fonte. E para que a gente esclareça de uma maneira bem fundamentada e bem didática aquilo que se aplica ao seu perfil jurídico, vamos utilizar de um exemplo preparado na sessão e na prática. Vamos imaginar que a empresa exemplar contrata a Clínica X com o objetivo de realizar exames periódicos em seus funcionários. Em julho, mais especificamente no dia 20, é emitida uma nota fiscal no valor de R$ 500. No mesmo mês, no dia 25, é emitida nova nota fiscal de mais R$ 500. A empresa exemplar, tomadora do serviço, deve considerar, primeiro, de acordo com o artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda, o Decreto 3.000/99, o serviço está sujeito ao desconto do IR na fonte. E isso a gente está falando para as entidades que não são federais, porque as entidades que integram o governo federal estão obrigadas a proceder à retenção em função de um outro dispositivo legal. E segundo, o artigo 67 da Lei 9.430 de 96, que nós já citamos no início desse vídeo, prevê a dispensa da retenção do IR na fonte quando o montante a descontar for igual ou inferior a R$ 10. Diante dessas informações e considerando que a retenção do IR sobre cada nota fiscal equivale a R$ 7,50, ou seja, 1,5% do valor bruto, a empresa exemplar deve somar as duas notas fiscais da Clínica X e calcular a retenção sobre o total, ou seja, sobre R$ 1.000? A resposta dessa questão depende primeiro do exame do momento de ocorrência do fato gerador do IR-fonte. Mas por se tratar de um tema que merece um vídeo à parte, nós abordaremos ele com detalhes em outro momento. Vamos só pontuar que o IRRF nos pagamentos a pessoas jurídicas surge quando do pagamento ou crédito à empresa beneficiária. Nesse caso, o crédito deve ser entendido como registro contábil feito pela fonte pagadora mediante lançamento da despesa com a contrapartida no passivo, reconhecendo o débito em favor do beneficiário. Compreendendo esse raciocínio, podemos agora examinar o que a Receita Federal já disse acerca da necessidade de somar ou não os dois documentos fiscais do nosso exemplo. Vamos então examinar o que diz a Solução de Consulta COSIT número 161/2014, que possui efeito vinculante, lembrando que se você ainda não compreende o que isso significa, confira o comentário que já publicamos a esse respeito no blog Foco Tributário. Assim disse a Receita Federal no referido documento. Solução de Consulta COSIT número 161, de 24 de junho de 2014. A dispensa de retenção de imposto de renda na fonte, prevista no artigo 67 da Lei nº 9.430 de 1996, aplica-se a cada pagamento ou crédito realizado pela pessoa jurídica a outra pessoa jurídica, levando-se em consideração o total pago ou creditado nessa ocasião, ainda que se refira a mais de um documento fiscal. Esse mesmo entendimento é manifestado também na Solução de Consulta COSIT número 142 de 2015, na qual a Receita Federal acrescentou o seguinte: não é aplicável, neste caso, ao imposto não retido a adição prevista no parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 9.430 de 96, ou seja, aquela disposição legal que determina que a soma dos valores inferiores a R$ 10 deve ser feita em excedendo ao limite mínimo o recolhimento acontecer,
não se aplica essa hipótese. Agora, ao mesmo tempo, é vedado o fracionamento das notas fiscais com o objetivo de se eximir da retenção do imposto de renda na fonte, ou seja, não pode uma empresa prestar um serviço por R$1.000 e propositadamente fragmentar em 2 documentos fiscais com o objetivo de se esquivar da retenção. Mas analisados esses entendimentos manifestados nas consultas citadas, vamos considerar a conclusão aplicável ao exemplo. Se as 2 notas fiscais forem lançadas na mesma data na contabilidade, 31 de julho, por exemplo, a débito de despesas em contrapartida à conta do passivo, o fato gerador será o crédito, que nessa hipótese será de R$1.000 e incidirá o imposto de renda na fonte. 1,5% sobre R$1.000 equivale a R$15. Se cada nota fiscal for lançada nas respectivas datas de emissão, dia 20 e dia 25 de julho, a débito de despesas em contrapartida à conta do passivo, o fato gerador será o crédito, que nessa hipótese será de R$500 em cada data, e aí não incidirá o imposto de renda na fonte. E se não houver provisão contábil e as notas fiscais forem pagas à vista, a débito de despesas em contrapartida à conta de pagamento, a conta caixa ou a conta bancos? Bem, o raciocínio vai ser o mesmo. A única diferença é que o fato gerador será o pagamento, e se as notas fiscais forem pagas na mesma data, o montante tributável será de R$1.000 incidindo o IR-fonte. Do contrário, cada uma sendo paga sem transitar no passivo e em datas diferentes, nenhuma atingirá o limite mínimo e, portanto, não haverá incidência da retenção na fonte. Esse raciocínio, ele não se aplica para as entidades federais, sejam órgãos, autarquias, fundações ou empresas estatais da União. Para essas entidades que estão posicionadas nas linhas A e B do nosso QSO, se aplica o que prevê o parágrafo 6º do artigo 3º da INRFB número 1234 de 2012, que dispensa a retenção de valor inferior a R$10, exceto na hipótese de DARF eletrônico recolhido por meio do CIAF, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Espero que essas orientações tenham sido válidas para você e quero pedir que, caso você ainda não tenha assinado o nosso canal aqui no YouTube, faça isso como uma maneira de incentivar o nosso trabalho. Se possível, também compartilhe com outras pessoas que lidam com essa mesma matéria, sejam colegas de trabalho, colegas de profissão, algum colega de faculdade. Não deixe de difundir o nosso trabalho como uma forma de nos incentivar a prosseguir produzindo outros conteúdos com o objetivo de auxiliar você na solução das dúvidas enfrentadas no dia a dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.